Quem manda no mundo? Depende do episódio. Hoje, a gente volta para o século XIV. Enquanto a Europa está lidando com reinos feudais, príncipes nervosos e a falta de banho, na América Central, mais especificamente para o coração do Vale do México, surge um dos impérios urbanos mais poderosos e impressionantes da história, o Império Azteca. Só que antes da pólvora, antes dos cavalos, antes dos espanhóis e antes da varíola, existia toda uma engrenagem social funcionando ali. Governo, religião, economia, diplomacia e uma visão de mundo completamente diferente da nossa. Tecnologias que muita gente nem consegue imaginar. No episódio de hoje, a gente te mostra como funcionava o Império Azteca antes da queda, porque para entender o colapso, primeiro você precisa conhecer a estrutura. Dito isso, puxa a vinheta. Salve, salve! Eu sou o Léo, estudante de Relações Internacionais. E eu sou a Duda, também estudante de Relações Internacionais. E esse é o primeiro episódio do nosso quadro, Entre Linhas e Fronteiras. Como esse vídeo tem bastante nome difícil, e é em Nahuatl, uma língua que a gente não fala, muito provavelmente a gente não vai pronunciar corretamente, então a gente pede desculpa por isso, e a gente vai tentar dar o nosso melhor para pronunciar da forma mais correta possível. Vamos tentar. E já que o tema de hoje é Império Azteca, fica uma saudação em Nahuatl, Cuauhtémoc, que significa bom dia. Antes de começar, vamos introduzir a regra do canal. Primeiro sacou o poder. Like tem que aparecer. Os astecas ou mexicas não surgiram como superpotência. Eles migraram de Aztlán e passaram anos sendo considerados estrangeiros tardios no Vale do México. Literalmente ninguém respeitava os caras no começo. Até que em 1325 eles fundaram Tenochtitlan, uma cidade construída sobre ilhas artificiais no meio do Lago Texcoco. Isso não é fantasia, é engenharia urbana, então a partir daí tudo muda. Tenochtitlan não era uma vila perdida, era um centro urbano gigantesco e planejado. Estimativas falam de 200 a 250 mil habitantes, mais do que Lisboa, Paris, Sevilha ou Londres no mesmo período. Saneamento, canais, mercado, templos, bairros, é uma cidade planejada antes mesmo do urbanismo europeu. O crescimento militar dos astecas realmente decola em 1428, quando Tenochtitlan forma a famosa Tríplice Aliança com Texcoco e Tlacopan, 3 cidades-estados, um objetivo: derrubar Azcapotzalco, que era a chefona da região. A aliança vence, então começa a expandir territórios, cobrar tributos dos povos conquistados, até aí tudo bem. Parece igualitário, só que não. Na divisão dos ganhos ficou assim: Tenochtitlan pega a maior fatia, Texcoco pega uma fatia boa e Tlacopan não sobra nada pro Betinha. Ou seja, não exatamente uma república de amigos, né? E aí que o nome aliança vira quase piada interna. Na teoria eram 3 parceiros, na prática Tenochtitlan foi virando o centro político, militar e econômico da parada. O legal é que isso transforma a Tríplice Aliança em algo muito parecido com o Império, mas sem usar a palavra Império. É tipo aquele amigo que domina o grupo, mas sempre fala: relaxa, galera, é democracia. Agora, claro, pode ter consequências. Quanto mais territórios conquistados e tributos pesados, mais gente irritada no Vale do México. Então sim, Tenochtitlan era respeitada, mas também muito odiada. No topo estava Yue Tlacotone, o grande orador. Ele era chefe militar, governante, autoridade religiosa, tudo isso ao mesmo tempo. Não existia essa ideia moderna de separar religião, política e guerra. No mundo mexica essas coisas eram a mesma coisa. O Estado legitimava a guerra através da religião e sustentava a religião através dos tributos de guerra. Esse é o primeiro ponto que quebra estereótipo, não era a crendice racional. Era um sistema político-religioso coerente dentro da cosmologia deles. Para entender a religião mexica, você precisa entender a ordem cósmica. O universo era um ciclo e ciclos podiam terminar. O sol podia morrer, o mundo podia acabar. E os humanos eram tipo aquela equipe de manutenção dos cosmos. O sol não estava garantido, nada de contrato vitalício, o mundo já tinha acabado antes e podia acabar de novo. Os deuses não eram autossustentáveis, eles precisavam da energia. E essa energia se chamava Tonalpoali, que significa literalmente energia vital. E não é metáfora filosófica, era físico, era real, era combustível cósmico. Para organizar tudo isso, os astecas usavam 2 calendários ao mesmo tempo. Xiaopouali, 365 dias, o calendário solar, ciclo agrícola e político. E Tonalpoali, 260 dias, o calendário ritual, usado para prever o destino. Sim, eles tinham 2 calendários simultaneamente.
E você reclama de ter que checar a agenda da faculdade e do Google ao mesmo tempo. O Xiaopoli controlava coisas como plantio, chuva, tributo e quando é que os guerreiros vão sair para pegar prisioneiros. Enquanto o Tonalpoali definia qual dia era bom para nascer, qual ritual fazer e a qual deus estava ocupando a agenda cósmica naquele dia. Era tipo astrologia, só que com consequências. Os rituais não eram baderna sanguinária, como os espanhóis escreveram. Eram protocolos diplomáticos com o universo. E detalhe, o ano tinha 18 meses de 20 dias cada, chamado Ventenas. E cada mês tinha um festival ritual com oferendas, música, dança, comida e sim, às vezes sacrifício. A ideia era simples, alimentar os deuses, garantir o sol, manter o ciclo agrícola, evitar o apocalipse. Se isso não é política pública, eu não sei mais o que é. E onde entra a guerra nisso? Bom, nas guerras floridas, eram guerras rituais para capturar prisioneiros, não para conquistar território. O objetivo era alimentar os cosmos. É política externa, mas teologia. Então, quando a gente fala que o Império Azteca era sanguinário, tem que entender o contexto. Era um império cosmológico, era uma lógica cosmológica, e não apenas um fanatismo, como os cronistas espanhóis pintaram. Bom, não era fanatismo, era gestão de risco existencial. Pro espanhol era barbárie, pro azteca era segunda-feira, 17º ventena do ciclo solar. Para esse império todo funcionar, a economia tinha que dar conta do recado, e dava. Os aztecas basicamente olharam para um lago e pensaram, dá para plantar aqui. Bom, e não só plantar. As chinampas eram ilhas agrícolas artificiais que produziam sem parar. Enquanto a Europa sofria com más colheitas, ali tinha milho brotando o ano inteiro. Resultado? Cidades gigantescas. Tenochtitlan parecia um formigueiro humano, cheia de gente, canoas para todo lado, mercados que nunca dormiam. No mercado de Chalcococo dava para encontrar de tudo, comida, tecidos, joias, cacau, que aliás também serviam como dinheiro. E quem bancava esse espetáculo? Dezenas de povos dominados, pagando tributos pelo Império Azteca. Funcionava, mas não era exatamente um sistema popular. Enquanto uns viviam no luxo, outros acumulavam raiva, esperando a chance de virar esse jogo. Só que tem um detalhe, o sistema tributário era pesado. Cada povo dominado tinha que enviar milho, cacau, tecidos, plumas, metais preciosos e às vezes até mão de obra. Isso criou muitos inimigos internos. Povos como os Chalcotecas odiavam Tenochtitlan. E esse ódio vai aparecer na parte 2. Por dentro a sociedade era super hierarquizada. Pipiltin, que era a nobreza, Macilhaltin, que eram os plebeus, os Pochtecas, que eram os comerciantes ricos, e Tlacotins, que eram os escravos por dívida ou guerra. Inclusive, os Pochecas eram um grupo muito interessante. Eles não eram nobres, mas tinham riquezas e redes gigantescas comerciais. Isso gerava racha com a nobreza guerreira tradicional. Então, antes do Cortés, o império era enorme, rico, militarmente poderoso, culturalmente complexo e cheio de tensões internas. Quando os espanhóis chegaram, eles não encontraram um bloco unido, eles encontraram um império com rachaduras. Informação revelada. Curtida carimbada. Gostaríamos de agradecer o pessoal da faculdade que nos ajudou a fazer esse trabalho sobre os aztecas. É isso aí, muito obrigada pessoal da facu, vocês são foda. E já deixa o joinha aí pra apoiar a gente, né? Porque na parte 2 a gente vai ver Montezuma, Cortés, Quetzalcoatl e como a cosmologia mexica influenciou a diplomacia e abriu caminho para o colapso. Já clica no botão de se inscrever e no sininho para não perder, porque quem manda no mundo depende do episódio.